Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma live do Viver para Valer. Hoje nós teremos um convidado muito especial, o Henrique. Ele é autor do perfil Papai da Hora. Ele fala de educação dos filhos, fala sobre... na verdade, ele é educador parental, né? Ele educa os pais para que os pais eduquem seus filhos. Então, ele tem uma visão muito bonita, muito profunda da criança. Os posts dele são muito acertados e eu conheço ele de longa data, da época que eu morava em Brasília. Então eu convidei ele para compartilhar com a gente um pouquinho do conhecimento dele, um pouquinho dessa experiência dele como pai e como educador parental também, né? Vamos esperar o pessoal ir chegando aqui. Quem estiver aqui, se puder ir me dizendo se o som está bom, se a imagem está boa. Enquanto isso, eu vou fixando aqui o nosso tema de hoje, que é como a relação dos pais influencia na educação dos filhos. Influencia, saiu com acento, não pode. Sejam bem-vindos. Se puderem me dizer se estão me escutando bem, se estão me ouvindo bem. Influencia. Oi, Rico, seja bem-vindo. Bom, esse é o nosso tema. Como a relação entre os pais ela pode influenciar na educação das crianças. Eu já vou convidar o Henrique, de vez em quando eu vou chamar ele de Rico, porque eu conheço ele assim, mas eu vou chamar ele agora aqui. Quem tá aí já? Tá bom o som, tá boa a imagem, estão me escutando bem? Olá, Oi, tudo bom? tudo ótimo, graças a Deus. E você? Tudo bem, graças a Deus também. Quanto tempo, né? Nossa, muito. Eu nem a reconheci. Tão diferente. O cabelo cresceu um pouquinho, algumas ruguinhas a mais também. É verdade. E aí, tudo certo? Tudo muito bom, graças a Deus. Que bom, que Então, eu bom. tava falando com o pessoal aqui que você tem um trabalho bem bonito no seu perfil, né? De educação dos pais, Aham, né? Eu resumiria o teu perfil como alguém que educa os pais para os pais educarem os filhos, né? Eu acho que é bem interessante, assim, a tua proposta, né? Queria que você se apresentasse para quem não te conhece, depois eu me apresento. claro. Meu nome é Henrique. Tem gente que me conhece aqui como Rico, meus amigos, meus familiares. É um apelido carinhoso aí que o pessoal me deu, que meu pai também chama Henrique. E eu sou pai de um outro Henrique e pai da Beatriz Maria. A Beatriz tem quase 3 anos e meio, o Henrique tem 11 meses. E desde um pouco antes, desde que eu casei, eu resolvi começar a me informar bastante sobre a questão da educação parental, da educação dos filhos, né? Porque era uma temática que eu gostava muito, queria ter muitos filhos, a Luísa também. Então falei, quero fazer bem feito, né? Não quero fazer de qualquer jeito. Então comecei a estudar muito. E assim que nasceu minha primeira filha, a Bia, eu estudava muito, a Luísa é pedagoga, então a gente discutia muito os aspectos em relação à educação, era uma conversa que a gente tinha muito em casa. E aí, quando a Bia nasceu, eu comecei a aplicar um monte de conceitos que eu estudava, que a gente discutia, e começou a aplicar e ver conceitos que davam certo, conceitos que não davam certo, conceitos que davam certo, mas de uma maneira um pouco diferente. Então a gente começou a adaptar e estudar mais, 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 mais. E aí eu comecei a perceber que muitos pais, homens, se interessavam por essa questão também. E me perguntavam muito em rodas de conversa e falavam, Rico, e como é que você faz para a Bia ser desse jeito? O que você fez para acontecer isso? Ou seja, eu via que os pais começaram a se interessar.
E eu percebi nessa busca por conhecimento que existem poucos espaços para o homem, para o pai, buscar conhecimento em relação à educação de filhos. Existem efetivamente poucos espaços. A maior parte dos espaços é dedicado à mulher, né? Ainda que não exclusivo, mas assim, a forma, a linguagem, tudo é muito voltado para a mulher. Então, os homens não se sentem parte, né? Não se sentem livres para questionar, ou se sentem tímidos ou envergonhados, né? E o homem também não tem uma rede de apoio como a mulher tem, porque os homens não estão acostumados a conversar sobre questões emocionais, né? Questões específicas assim muito profundas, né? Como a educação de filhos, como ter filhos e tal. Então o homem não conversa sobre essas coisas. Então acaba que a única informação que ele tem é o que ele guardou sobre como foi o pai dele com ele, né? A relação parental dos pais com ele, ou seja, o que ele trouxe já de bagagem, se aquilo foi bom ou se foi ruim, e ele vai aplicando. Então, quando eu percebi esse nicho aí, esse grupo de pessoas, falei, cara, eu vou começar a dar palestras sobre isso. Comecei a dar palestras e uma vez numa palestra alguém me pediu, falou, Rico, por que você não cria alguma rede social para ir colocando conteúdo para quem gostar da sua palestra poder acompanhar e ver coisas mais atualizadas, né? Aí eu resolvi criar um Instagram em novembro agora, do ano passado, e cresceu, assim, muito mais do que eu podia imaginar, assim, sabe? Eu acho que, e curiosamente, esse Instagram, ele tem 78% do público masculino, ou seja, realmente eu tenho conseguido falar para o meu público, assim, conseguido falar, ou seja, os homens realmente estão buscando isso, e isso me deixa muito contente, sabe? Eu sei que é um processo demorado, sei que é um processo que já deveria ter ocorrido, mas, assim, só o fato de estar crescendo, ainda que lentamente, já é uma coisa muito legal. Com certeza. Realmente, assim, você acertou em cheio, né? Porque realmente é uma deficiência muito grande que a gente tem. Pouca gente fala para os homens, né? E na verdade, você acaba falando... alguém tá aí falando para você trazer... Ó, Para onde? trazer essa palestra para cá. Não sei, Johnny, John. fica, Você é... de onde você fica, pode ter certeza que eu vou, viu? Porque, assim, realmente esse foi um dos motivos, né? Porque, assim, a live contigo, ela entra dentro de um contexto... eu não me apresentei, né? Uhum. Sou educada. Já ia começar a falar porque me empolguei. Então, meu nome é Miriene, Jaboticabal, São Paulo, Johnny. São Paulo, Opa, ó. tô dentro, Convidado Johnny. Pode me entrar em contato comigo no privado que eu tô dentro. Eu tenho um filho de 4 anos, o Davi. Uhum. Né? Agora estou no 7º mês de gravidez da Lara. Também, como você e a Lu, eu gostaria de ter muitos filhos, mas acho que esse não vai ser meu caso. Porque essa gravidez já é uma gravidez considerada de risco, Uhum. né? E porque a idade já não está ajudando muito também. Mas, assim, o meu blog, ele surgiu com o desejo também de ajudar os pais, né? Os meus, as mulheres, né? E surgiu de uma maneira muito espontânea para ajudar os amigos também. As amigas começaram a me pedir planilha de enxoval de bebê, e assim, eu falei, sabe o que? Eu vou colocar tudo num lugar só, e ali eu vou poder ajudar melhor, né? E aí eu juntei uma outra paixão minha, que é a formação integral da mulher, né? Que é poder tá transmitindo um pouco do meu conhecimento, né? De tudo que eu vivi também. E agora, no mês de junho, eu decidi fazer esse especial do mês dos namorados, né? Uhum. Falando mais do relacionamento a dois. E o que tem a ver o papai da hora com relacionamento a dois? Tudo. Né? Por quê? Porque eu vejo que existe uma deficiência muito grande. Primeiro, que se entenda o que você acabou de falar aí, que o pai é um personagem extremamente importante na educação dos filhos. Né? Que a educação do filho, ela não é exclusividade da mãe. E, infelizmente, a gente traz isso, uma bagagem cultural, né? Bem errônea nesse sentido. Né? As pessoas acham que a mãe é a responsável. Uhum.
única responsável, né? E, por outro lado, também, uma coisa que eu tenho visto muito, às vezes eu vejo os casais reclamando, né? Ah, porque fulano, né, o filho, fulano é impossível, ele tem um temperamento muito difícil, ele é muito indisciplinado, ele é isso, ele é aquilo. E aí você vai um pouco mais a fundo na vida daquela família e você começa a se dar conta que aquela criança está externalizando, ela está sendo só o reflexo de um relacionamento dos pais ruim, né? Muitas vezes é falta de diálogo entre os pais, muitas vezes é falta de companheirismo, muitas vezes não tem sintonia, né, na educação dos filhos. E isso é uma coisa que eu quis trazer nesse mês, né, para que as pessoas entendam que não só a teoria é importante, Uhum. mas a vivência do casal, né? A vivência do amor, do carinho, do respeito entre os pais influencia diretamente na educação, na serenidade das crianças, na capacidade que elas têm de acolher o que a gente diz, né? Porque às vezes ela não é capaz de escutar, ela está escutando grito o dia inteiro, quando se Uhum. fala uma coisa séria, ela não está entendendo o que você está falando, né? Uhum. Como você tem visto isso nesse teu trabalho com as famílias? Você tem visto muito essa dificuldade entre, não sei qual é o público que você costuma dar essas palestras, né? Mas você tem visto essa dificuldade? O relacionamento dos pais influenciando na educação das crianças? Com certeza. Eu dou palestras mais para homens, né? Mas, enfim, eu converso com muita gente de ambos os públicos, inclusive pelo Instagram. Conheço várias pessoas desse meio e a gente tem conversas, bate-papo, troca ideia, né? E o que eu percebo é o seguinte, que realmente as dificuldades no relacionamento, elas podem prejudicar bastante o processo educacional dos filhos por vários aspectos, né? O primeiro deles é assim, eu costumo dizer que a educação, ela segue 3 pilares, né? Que eu chamo de exemplo, prática dirigida e palavra, né? São 3 pontos, né? Igualmente, assim, ambos importantes e correlacionados entre si para você educar qualquer coisa para uma criança, mas que o exemplo é a primeira delas e é a grandeza mais importante. Então, eu vou dar um exemplo. Um grande problema de um relacionamento ruim é que é o trato entre os pais, o exemplo do trato entre os pais. Por exemplo, um pai sendo desleixado ou indiferente em relação à mãe, né? Um pai que trata a mãe de qualquer jeito, que não escuta o que ela fala, que trata a opinião dela como indiferente, ou é agressivo, ou trata num tom de deboche, né? Todas essas questões são exemplos, né? Então, querendo ou não, eu estou dando um exemplo. Se eu estou dando um exemplo para um meu filho homem, por exemplo, assim que se trata uma mulher, filho, desse jeito, né? Se a mãe dele, que é uma pessoa que para ele está num pedestal, é super importante, tem uma ascendência sobre ele vê o pai tratando daquela maneira, já é um ponto muito negativo, porque talvez ele leve isso para as relações futuras com outras mulheres, não só com a possível mulher que ele se relacione diretamente, né? Sexualmente falando, né? De relacionamento, mas também com outras mulheres, né? Pode criar esse sentido. Também dificulta o processo do desenvolvimento de autoridade. Porque, por exemplo, se eu estou te destratando e você está me destratando, a gente, de certa forma, a gente está desconstruindo a autoridade um do outro perante a criança. Né? Porque a construção da autoridade, você nasce, quando a criança nasce, você tem uma autoridade biológica natural, mas o processo de construção da autoridade, ele também passa por aliás, a criação da autoridade passa por uma construção, né? E essa construção se dá ao longo dos anos, né? Se eu e minha esposa, ou eu e a minha namorada, não sei a situação das pessoas, que tivermos sempre um atacando o outro, né? Dificulta a formação e a criação dessa autoridade perante a criança, tá? Outro aspecto, ele valida inconscientemente o comportamento desrespeitoso da criança para com o pai que está sendo desrespeitado. Então, por exemplo, uma mãe que vive assim,
O pai fala alguma coisa para a criança, aí a mãe, você só fala besteira pro menino, você, né, questiona o pai na frente do filho, né? Então ela está validando inconscientemente que o filho esteja desrespeitoso com o pai. E vice-versa. Se o pai trata a mãe com desrespeito dessa maneira, na frente do filho, ele está validando uma possibilidade de um comportamento desrespeitoso perante a mãe, né? Isso também prejudica o desenvolvimento de um relacionamento respeitoso dentro do lar, né? Mais uma vez a questão de respeito. O teu relacionamento com o teu cônjuge é um modelo para o relacionamento familiar, né? Então, é o que você falou. Se eu volta e meia estou gritando com o outro, estou sendo agressivo, esse lar, ele vira um lar cheio de estresse, de agressividade, de chateação. E isso vai replicar no comportamento da criança, não só com os pais, mas também com os irmãos. Ou seja, você está gerando um ambiente como um todo de estresse, de desrespeito, de agressividade, né? Outra coisa, outra dificuldade que eu vejo dos relacionamentos que pode afetar gravemente é a questão assim. Essa que eu vou falar é um pouco polêmica, tem muita gente, principalmente mulheres que eu dei esse tipo de palestra e falei sobre isso, discordaram, mas enfim, eu sigo com essa opinião, né? As discordâncias são válidas, eu acho interessante. É que eu acho um erro você colocar os filhos antes do casal. O que eu quero dizer com colocar os filhos antes do casal? É amar mais o cônjuge do que amar os filhos? Não, não tem a ver com amor. Não. Tem a ver como prioridade dentro da casa. Quando os cônjuges se priorizam entre si, ambos podem priorizar as crianças de forma conjunta, né? O que acontece? Quando eu coloco a criança à frente do casal... A mulherada tá te apoiando ali. Eu também. A mulherada tá te apoiando aqui nos comentários. Que bom. Quando você coloca a criança na frente do casal, uma coisa que acontece muito seriamente é um ambiente de disputa. Disputa pelo quê? Disputa pela atenção e o carinho da criança. Por exemplo, a criança passa a ser um objeto de desejo dos pais, né? Ele é mais importante para mim do que a minha mulher. Então, eu vou lutar para que eu seja mais querido por ele. Vai gerar uma relação de ciúmes entre o pai e a mãe em relação à criança, né? Aquele mesmo ciúme que às vezes a gente vê dos irmãos em relação aos pais, a gente vai começar a ver ao contrário, do pai com a criança e da mãe com a criança. Não sei o quê, poxa, meu filho só quer ficar com a mãe. E o que esse tipo de comportamento gera dessa disputa? Os cônjuges passam a querer comprar a criança. Com o quê? Com as coisas que mais fazem sentido para a criança naquele momento, né? Ou seja, com a permissividade, deixar tudo que ela quer fazer, independente de ser bom ou ruim, né? Porque isso eu ganho, teoricamente eu ganho, né? O amor, o carinho, o afeto daquela criança, ou até com bens materiais. Passo a ser um pai que dá muitos presentes para tentar ganhar da mãe em relação a esse carinho e esse afeto da criança, né? Então, esse é outro problema que eu acho muito complexo. Colocar os filhos antes do casal nesse sentido. De você dar mais importância a uma criança, ao seu filho, do que você dar importância ao casal. Eu acredito que a importância familiar ela é como um todo. E quando você prioriza a importância do casal, isso transmite automaticamente para os filhos. Entendeu? Eu não estou falando para você, eu me importo com a minha esposa e esqueço dos meus filhos. Não, não é isso. É que vocês se importem com as crianças juntos, né? Exatamente. E tem um terceiro... Você vai sentir o amor muito mais profundo dos pais, né? Ela vai sentir o amor dos pais entre si, a conexão entre os pais e o amor incondicional que os dois têm por ela, né? Então, eu acho que a harmonia familiar nesse sentido, talvez quando você fale, as pessoas já venham com escudos, né? Porque acham assim meio impressionante o que você fala, mas eu me lembro que a primeira vez que eu escutei isso aí que você está falando foi quando eu tinha acho que 18 anos. 2 anos atrás, né? Uhum. Quando eu tinha 18 anos, eu fui num casamento de uma amiga da igreja e o padre falou isso na homilia. Falou, nunca se esqueçam
que vocês têm que se amar muito e vocês nunca podem colocar os filhos acima do casal, porque senão o casamento de vocês vai pro brejo e, consequentemente, os filhos de vocês, quer dizer, não falou assim, né? Mas os filhos de vocês serão afetados também, né? Então, porque um dia os filhos vão embora. Exato. A gente cria o mundo também, né? E a gente tem que ensinar eles a voar sozinhos também, né? E é o que você falou, é uma consequência. Eu lembro que uma vez eu conversando com a diretora de uma escola, que a gente foi dar uma palestra, aí eu coloquei esse posicionamento. Ela falou, mas como? Que absurdo, né? Meu filho é fruto do meu sangue, é o meu sangue, é o meu DNA. Aí eu falei, cara, mas o seu marido é a pessoa que você escolheu, né? A gente não escolhe as pessoas que a gente tem de forma consanguínea, né? Você não escolhe seus pais, seus irmãos, e talvez você acabe tendo que aturar seus irmãos, porque não são pessoas que você, né, se dá bem e tal. Não, o teu marido, ou a tua esposa, ou você escolheu. Se você escolheu bem ou mal, certo ou errado, né? Paciência, mas assim, agora você tem que entender que essa relação, a fortaleza dessa relação entre vocês é muito importante para o desenvolvimento do processo educacional das crianças, né? E um terceiro ponto que eu vejo que traz que algumas dificuldades de relacionamento afetam é a falta de consenso na direção, né? E essa acontece brutalmente, né? O que é falta de consenso na direção dos filhos? Por exemplo, eu e minha mulher pensamos diferente, né? Pensamos diferente sobre como educar os filhos, né? Então, é como se tivessem dois treinadores treinando o mesmo time, né? Aí o jogador, o atacante vai e faz uma coisa, aí um treinador chama e fala, não é assim não, faz assado. Aí depois ele faz assado, aí o outro treinador fala, pô, o que tu tá fazendo? Tá tudo errado, é para fazer assim, né? Assim, sem falar mais nada, você já vê, já fica claro que isso é um problema, né? Por quê? Por que é um problema? Primeiro, grave, pode dificultar o aprendizado do certo e errado. Fala assim, se meu pai diz uma coisa, minha mãe diz outra, se meu pai conduz de uma maneira, minha mãe conduz de outra maneira, se meu pai permite tal coisa, minha mãe não permite, o que é certo e o que é errado? Porque os pais têm uma ascendência biológica sobre os filhos até os 8 anos de idade. Ascendência biológica. Biologicamente, eles são referências. Então, assim, só que eles são igualmente referências, ainda mais se eles estiverem construindo isso. Então, pô, duas autoridades que são referências biológicas para mim, que para mim o que eles fazem é o certo. Um diz uma coisa, outro diz outra. O que aparenta para mim? Não é que ele está deturpando só aquele ensinamento em si. Por exemplo, meu pai permite que eu durma na casa dos amigos e minha mãe diz que não. Aí você fala, não, tudo bem. Ele só vai ficar confuso em relação a isso especificamente. Coisa nenhuma. Ele vai trazer isso para o aspecto geral. Se a minha mãe diz que uma coisa está certa e meu pai diz que essa coisa está errada, o certo e o errado, eles não são concretos. Eles são variáveis, né? Eles são relativos. Você relativiza conceitos de certo e errado. Você relativiza virtudes. Porque, por exemplo, quando tiver uma disputa de virtudes, em que você fique confuso qual virtude seguir, porque elas entram em conflito, né? Teu pai vai dizer para seguir uma, sua mãe vai dizer para seguir outra. Você relativiza as virtudes. Então, assim, você relativiza esses conceitos, né? Você não dá uma objetividade, uma concretude para esses conceitos de certo e errado. Você confunde a consciência da criança em relação ao aprendizado, porque a consciência é uma só. A consciência não é capaz de aprender que uma coisa é certa e errada ao mesmo tempo. Então, você está dando duas diretrizes para uma mesma consciência, né? A criança passa a jogar na discordância dos pais. E isso é claro quando a criança já tem uns 3 ou 4 anos, já é completamente notável, né? A criança, por exemplo, sabe quem é o pai mais permissivo entre os dois, dos cônjuges. Aí, por exemplo, ela pede para um, não sei o quê. Aí ela fala, peraí. Aí vai lá, quietinha, escondidinha, fala com a mãe.
como eles não têm uma relação, né, de conversar com o outro em relação a essas coisas, fala, ah, seu pai não deixou, não, mas vai lá, vai lá. E às vezes até esconde do outro, né? Como se estivesse fazendo um bem para a criança. Fala assim, não, vai lá, mas não fala pro teu pai, não. A mamãe tá deixando, né? Isso também confunde a criança, começa a dar exemplo para ela de que mentir para o pai tá certo, né? De que esconder uma coisa da mãe tá certo, de que ela tem que se um não deixar, tem que buscar a opinião do outro, né? Que tem que ir até onde quem deixar fazer, entendeu? E perturba a noção de limite, né? Porque uma dos aspectos importantes da educação dos filhos é a formação de limites, né? E a criança testa limites o tempo todo. Testa não porque é maldosa, não porque quer te sacanear, nem nada. Simplesmente testa porque é a forma dela descobrir o mundo. Ela quer entender a concretude. O que é concreto? O que é intransponível? O que não é? Até onde eu posso ir? É assim que ela conhece o mundo, testando, né? Então, você perturba para ela essa noção de limites. Ela passa a não ter uma noção de limites clara, né? Porque as orientações são diversas, as correções são diversas. E eu não digo só a divergência no sentido de dizer claramente um pode, o outro não pode. Não, até a forma de corrigir da divergência. Vou dar um exemplo. O meu filho vai lá e derruba suco de uva no sofá branco. Aí o pai, né, vai lá e fica indignado, fala, xinga, grita, né, fica puto a casa inteira, né, reclama, fala que vai deixar a criança 1 ano de castigo, como pode, você não tem ideia quanto custou isso, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí a mãe vai lá e fala, poxa, filho, quando a gente já conversou com você que não dá, você não pode ir comer no sofá, porque pode danificar e tal, pode manchar, né? O que isso gerou na criança? Uma percepção de gradação diferente, entendeu? Por exemplo, porque a educação não é só dizer o que é certo e errado, é dizer quão certo ou quão errado são as coisas. A título de caráter, é muito menos importante você não derrubar ou não derrubar suco no sofá do que você mentir. Entende? Tem gradações isso. Então, a forma como se corrigem as coisas demonstram gradações diferentes, graus de importância diferentes. E isso também causa confusão na cabeça da criança. E, por último, um problema gravíssimo também, que, óbvio, isso sobra mais para a mulher, na maioria das vezes, porque o homem que se ausenta, quando existe uma ausência na educação, normalmente é do homem, né? Historicamente falando. Então, isso gera sobrecarga para um ou para outro, né? Porque se eles não estão numa boa relação ali, eles não entram em consenso em algumas coisas, não gerem a família juntos, então cada um faz o que quer, então passa que a mãe, geralmente, ou se for o caso, o pai assume as questões da criança e isso gera uma sobrecarga e o outro não está nem aí, deixa como se fosse o papel daquele, né? Vou dar um exemplo, aqui a gente todo mundo está de quarentena, né? A quarentena, os pais estão super sobrecarregados, pais e mães, né? Porque as crianças estão em casa e os pais têm que trabalhar e cuidar das crianças em casa o dia inteiro. Imagina uma casa que, além de estar em quarentena, os pais não existe uma colaboração entre eles. Por exemplo, aqui, agora, eu estou podendo assistir essa live, ou estou podendo participar dessa live, porque eu combinei com a minha esposa que ela colocasse minha filha para dormir. Isso é um combinado. Quando ela precisa fazer uma coisa do trabalho, a gente combina e eu fico com as crianças. Ou seja, tudo isso é um processo de colaboração. E esse processo de colaboração só ocorre quando a relação está legal, quando vocês têm um convívio legal, quando vocês se comunicam bem, né? E gera estresse também, não é só sobrecarga, é estresse. Exemplo do estresse. Você já passou o dia todo com a criança. Aí ela faz uma coisinha que é nada importante, mas você já está tão estressada, tão cansada, que você sabe que você deveria conversar com ela tranquilamente, mas você não consegue.
porque você já está muito cansada. Esse seria um momento legal para você deixar o campo de batalha e assumir o outro, que está mais calmo, está mais tranquilo e tal, e corrigir da forma que você já tem planejado para um fim específico, né? Mas aí gera estresse por quê? Porque se os dois não estão juntos nessa parceria, um vai corrigir, o outro não está, aquele que está corrigindo já está estressado, aí corrige de uma forma agressiva quando não deveria ser, enfim. Então, eu sei que foi muita coisa, né? Tentei resumir ao máximo, assim, mas todos esses, para mim, são problemas que a dificuldade do relacionamento entre o casal pode ter consequências na educação das crianças. Deixa eu ver o que mais eu vou te perguntar aqui. Isso aqui você já falou. E quando tem, assim, divergência de opinião da maneira de educar, né? Você falou de aspectos aí, eu acho que nós Alô, temos alô, uma alô. conexão com ele. Maria. Oi. Você está me ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Gente, vocês estão me escutando? Ixi, cortou de novo. Cortou de novo. Mas agora voltou. Estão me escutando agora? Tô. Porque eu estava vendo você dando voltinha. Eu não sei se você escutou a minha pergunta, mas então eu Não, faço de novo. Não? por gentileza. Quando existe uma divergência enquanto a maneira de educar, né? Às vezes até existe, você falou aí, quanto a valores, né? Uhum. A divergência de valores. Falou um pouco também dessa divergência da maneira, assim, do grau, né? Uhum. Mas e quando há divergência da maneira de educar, por exemplo? Um acha que tem que educar com afeto, o outro acha que tem que dar umas palmadas. Um acha que tem que ser tudo na base do diálogo, o outro acha que tem que colocar de castigo, né? E aí, como é que faz para entrar num acordo, né? E encontrar um meio termo, encontrar o caminho correto para educar essas crianças? Beleza. Quando há divergência na opinião, né? Método de o que eu aconselho. Então, primeira coisa que eu aconselho é conversem muito. Isso não é válido só para a questão da educação dos filhos. Quando você casa, né, ou quando você vai morar junto com alguém, quando você tem uma relação dessas tão profunda, você divide milhares de coisas, né? Não só a criação e educação de filhos, você divide várias questões, né? E que várias dessas questões vão haver divergências ao longo da vida, né? Então, aprendam a dialogar sobre as coisas, aprendam a conversar, aprendam a ouvir o outro e tal. Especificamente para a educação dos filhos. Seja empático, né? E isso serve para qualquer discordância. Se você discorda do teu marido em relação... parte sempre de um pressuposto. Meu marido ou minha esposa quer tanto o bem da criança quanto eu. Se você partir desse pressuposto, já é excelente. Se eu parto desse pressuposto, eu já falo assim, cara, se ele quer o melhor para o meu filho, ele pensa dessa forma porque ele acha que isso é melhor para o meu filho. E eu acho que isso é melhor, tá? Beleza, número 1. Número 2 da simpatia. Tenta entender por que ele acha isso melhor. De onde ele tirou isso? De onde partiu essa ideia? Será que ele leu e estudou alguma coisa relacionada a isso? Ou será que isso é uma coisa que veio dos pais dele e ele está tentando replicar porque ele acha que deu certo em relação à educação dele? Né? Ou seja, é um valor transmitido, é um valor geracional, né? Foi transmitido do pai para ele, ou da mãe para ele, ou da mãe para ela. Né? Então, tentar entender. Primeiro, para a gente chegar numa conversa que não seja agressiva e não seja e não leve a lugar nenhum, só a divisão, a gente tem que tentar entender por que o outro pensa dessa maneira e partir do pressuposto que ele quer o melhor também. Segundo, estudem e leiam juntos materiais relacionados à educação dos filhos. Né? Se você realmente tem esse interesse a ponto de querer
aplicar a sua maneira de educar, então vamos buscar mais informação juntos? Vamos? Tá. Vamos ler tal livro, vamos ler alguma coisa, vamos buscar o Papai da Hora, quem quiser. Pode seguir lá e ver as publicações. Ou seja, qualquer fonte de informação, tentem se informar. Às vezes a gente acha que uma coisa é certa porque nos falta alguma informação complementar que pode ajudar nesse processo de conversão, sem ser por meio da crítica direta do outro. Pode ser por meio de um estudo junto, né? Terceiro, tenham a consciência de que é melhor adotar um caminho único, ainda que não seja o melhor, do que dois caminhos distintos. Exemplo. Às vezes eu e você temos uma divergência em relação a um tipo de correção. Mas é melhor que a gente decida e corrija juntos, ainda que não seja a melhor forma do mundo, do que eu corrija de uma forma e você corrija de outra. A divergência em relação à educação da criança é sempre pior. Tá? Saibam que, como tudo na vida, e isso é muito importante, como tudo na vida, nós temos que estar dispostos a abrir mão. Algumas vezes eu vou ter que abrir mão. Por mais que eu mantenha meu pensamento de que eu estou certo. Eu tenho que abrir mão em benefício da coletividade familiar. Né? Tem uma frase engraçada que o pessoal fala meio zoando sempre, que é melhor ser feliz do que ter razão. Né? E assim, muitas vezes realmente isso é verdade para a educação de filhos. Às vezes é mais importante você chegar a um acordo do que você ser firme e duro em relação à sua opinião. E caso vocês não concordem de jeito nenhum, em algum ponto, é impossível, a gente estudou junto, a gente fez isso, a gente fez aquilo, eu procurei entender por que ele pensa assim, tal, e mesmo assim não se acerta de jeito nenhum. A primeira hipótese, vamos fazer um acordo, então? Vamos fazer um mês desse jeito que você está propondo e a gente vê como isso vai, né? Para a gente ver se vai legal, se o resultado é positivo, né? Se para a criança está sendo bom essa forma e tal. Se a gente vê que não dá certo juntos, a gente muda e tenta da outra forma. Nunca colocando a minha forma, a sua forma. Não é essa forma e aquela forma. E se ainda assim não chegar a nada, tira na sorte. Joga moeda para o ímpar, pedra, papel, tesoura e tome uma decisão, porque uma decisão é melhor do que não tomar decisão nesse caso. Entendeu? Uhum, entendi. Esses são os conselhos que eu dou para esses casos. Mas, assim, na maioria das vezes, você sendo empático, você abrindo mão em algumas situações, você começa a conquistar a empatia do outro também, né? A relação de empatia ela é muito interessante porque quanto mais você é empático com uma pessoa, mais ela começa a ser empática com você também. Então, assim, gera uma resposta, né? Gera um reflexo interessante. Ah, com certeza. É isso que você falava, né? É muito importante o diálogo entre os dois, o respeito entre os dois, e eu vejo assim muito a questão de ter muito cuidado com as brigas também de casal, né? Quando o casal, eu acho que discute na frente da criança, briga na frente da criança, isso também gera o que você falou, além de gerar uma dificuldade na autoridade, ele gera também uma dificuldade emocional na criança, né? Ela se sente insegura, né? E essa insegurança da criança pode prejudicar também na hora da educação dela, né? Sim, Porque a criança também precisa. É interessante, né? Porque o pessoal hoje em dia está indo muito para dois extremos, né? sim, A criança precisa muito se sentir amada, sim, mas precisa ser corrigida também com firmeza, né? Só que para isso ela tem que ver um relacionamento harmônico entre os pais também, porque eu vejo assim muitos casais essa falta de diálogo entre os dois, essa falta de respeito, como você falava no começo, né? Para quem está chegando agora, depois ainda vamos poder assistir se o Instagram não, não der problema aqui, salvar a live direitinho.
Mas essa parte do respeito, do diálogo, né? O que você falou da empatia, essa palavrinha, né? É tão pouco compreendido hoje em dia Uhum. e é tão importante em todas as relações, né? E eu diria também que, relacionado ao que você falou sobre o casal dar uma prioridade para o casal, é cuidar muito dos tempos a dois, a sós, Sim. né? Ter essa disciplina de... Eu vejo que vocês também aí buscam colocar as crianças para dormir mais cedo, né? Isso possibilita que o casal, primeiro, tenha um momento de descanso, porque é esgotante. Se você realmente está disposto a educar seus filhos, é esgotante, porque você está Uhum. o dia É. inteiro pensando, né, como você vai nessa situação agir para que ele tenha um fruto, né? Uhum. E você chega no final do dia esgotado, né? Então, esse momento a sós do casal é importante, tanto para restaurar as energias de cada um, quanto para ter esse momento de diálogo, inclusive sobre a educação dos filhos. Né? Eu procuro aqui, a gente faz uma coisa que eu acho que ajuda bastante. Depois que ele vai dormir, que a gente pode conversar, a gente conversa sobre essas circunstâncias, né? Ah, olha, ele fez isso, ele falou aquilo. Quem será que falou isso para ele? Esses dias ele saiu com um negócio que a gente falou assim, de onde esse menino tirou isso? Que ninguém aqui falou para ele. E aí a gente foi fuçar, 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 até que, com um jeitinho, descobri quem foi que tinha falado aquilo para ele. Né? E a gente vai ter que chamar a pessoa na chincha para dizer, oh, pega leve, né? Isso aqui não se diz para uma criança de 4 anos, né? Então, assim, a gente, nessa conversa, a gente vai definindo os rumos, como você falou, né? A gente vai Uhum. se ajustando, a gente vai entendendo por que, ou você fala, poxa, você aqui pegou muito pesado, por que você falou desse jeito? E o outro vai dizer por que ele faz isso, Uhum. né? Por que ele acha aquilo. E aí é onde a gente vai ajustando, né? Tudo. Porque não é só teoria, também é a prática, né? A gente Claro. tem que fazer muito isso que você falou, tem que estudar, tem que conhecer, tem que seguir bons perfis, porque também tem muita gente falando baboseira por aí. Por isso, assim, eu procuro convidar aqui no meu blog pessoas que eu sei que falam coisas boas e que vão ajudar. Por Uhum. isso que eu chamei você para essa live, porque eu sabia Obrigado. que você... Não, é verdade, né? Não tô puxando saco, eu só tô falando a mais pura realidade. Te conheço há muito tempo, sei a formação que você tem e sei que você pode ajudar as famílias nesse sentido, né? Então, é importante a gente se cercar de pessoas, né, que vão nos dar o alimento que nós precisamos. De repente, a gente Uhum. não tem tempo de sentar e ler um livro, mas a gente pode pegar uma live e ir escutando aos poucos, né? Também não precisa Exato. para uma hora. E ir se formando, né, enquanto pai, enquanto mãe. Essa é a universidade que todo mundo precisava ter e ninguém tem, né? A faculdade para se formar como pai e mãe. Né? A gente é pego de surpresa ou a gente planeja, mas Uhum. mesmo assim, quando a chega, a gente tem que aprender muitas coisas. Né? E a gente vai sentindo essas necessidades ao longo do tempo também. Né? Você falou um aspecto que eu esqueci lá no começo, né? De uma questão super importante de você fazer as coisas de forma conjunta, né? Em parceria. Isso é fundamental. Você, por exemplo, você fortalece a capacidade de liderança e ajuda na questão da autoconfiança e da coragem do outro. Vamos lá. Como assim? É assim. Se você vai corrigir o seu filho, né? Por uma coisa que ele fez, se você sabe que você tem todo o suporte do seu cônjuge, né? Que ele tá com você, que ele não tá te julgando por aquela atitude, que ele tá do teu lado, né? Que vocês juntos chegaram àquela conclusão, você vai ter mais confiança para aplicar aquela correção de uma forma coerente, tranquila, adequada, né? Você vai ter coragem nos momentos. Porque a gente sabe como é difícil, às vezes, né, aplicar uma correção X ou Y,
ou colocar um limite, quando seria tão mais fácil deixar que as coisas aconteçam, né? Que a criança faça alguma coisa, seria tão mais fácil. Quando você sente que você tem o suporte do outro, você sente confiança, você não sente que você está sendo julgado ali, né? Imagina para um pai, para uma mãe que toda vez que vai corrigir fica, caramba, ai, o que o outro vai pensar, que eu vou, né? Sabe, você perde um pouco dessa confiança, você perde um pouco da coragem, e isso limita o exercício da sua liderança. E quando você não se sente confiante para corrigir o teu filho, ou para explicar alguma coisa, ou para guiá-lo de uma certa maneira, ele percebe que você não está fazendo isso com confiança. E é aquilo que você falou, isso reflete nele. Ele passa a não ter confiança. Porque você é aquele exemplo macro para ele até os 8 anos de idade. Então, muita coisa ele aprende por meio do teu próprio comportamento, né? E o que você falou da questão do Porto Seguro é muito legal também, porque pensa o seguinte, o teu Porto Seguro tá lá, o porto, né? Pensa no mar, a criança tá nadando ali no mar, né? As ondas começam a bater, ela fica meio desesperada, ela vai para o Porto Seguro. Aí, de repente, o Porto Seguro racha no meio. E aí, ela já fica meio assim assustada, fala, caramba, o meu Porto Seguro não é tão seguro assim. Ele rachou no meio. E agora? E para onde que eu vou? Aonde que é mais seguro agora? Né? Quando vocês estão unidos ali e tem uma solidez em relação à condução da educação, isso torna o porto muito mais seguro. Você dá segurança. A criança precisa de segurança, né? Ela precisa de solidez. Ela precisa sentir-se segura. Então, todos esses aspectos vêm de uma construção sólida da relação do pai e da mãe juntos, né? E, assim, eu acho que a gente já vai finalizar, né, por causa do horário. Eu queria só deixar uns conselhos práticos aí, se pudesse. Claro. Bem rapidinho. Umas coisas Pode falar. São coisas que eu sempre falo para os casais, coisas bem simples, assim. Número 1, que você já falou, separem um tempo, não precisa ser todo dia, mas pelo menos uma vez por semana, defina um horário, meia horinha por semana, para vocês falarem sobre a educação dos filhos. Ah, a Bia essa semana, poxa, a Bia, né, se comportou bem, fez isso de errado, fez isso, aquilo. Pô, a Bia, né, nisso aqui ela tá mais devagar, nisso aqui ela tá mais acelerada. Nossa, ela fez um negócio muito engraçado, muito legal. Não só para vocês perceberem como conduzir a educação, onde rever, onde melhorar, onde mudar, mas também para vocês conhecerem mais os filhos de vocês por meio do outro, do olhar do outro, né? Às vezes, um que passou aquele momento com a criança viu uma coisa legal que ela fez e você perdeu aquilo que você não estava. Então, vocês conversam para colocar isso, né? Segundo, não se contradigam nunca na frente dos filhos. Nunca. Você pode odiar, ficar morrendo de raiva com uma coisa que seu cônjuge fez em relação àquilo, se segura, enfia a cabeça embaixo do travesseiro, né? Dá um soco na parede escondido no quarto, o que for, não contradiga na frente da criança. Depois, chama para conversar, fala, olha, aquilo que você fez, eu acho que não tem que ser desse jeito, por isso, por isso, por isso. Né? Por que você fez aquilo lá? Eu fiz aquilo por isso, por isso, por isso. Nunca, nunca na frente da criança. Não se contradigam. Se a mamãe falou e a criança te olhou, a mamãe tem razão. Nem que, por exemplo, depois, e isso não é incorrigível, porque, por exemplo, se vocês conversarem e verem que aquilo foi inadequado, vocês podem voltar para a criança, o mesmo cônjuge que tinha falado aquilo pode voltar para a criança e falar, olha, filho, mamãe se equivocou, né? A gente conversou e a gente acha que é melhor desse jeito aqui. Me desculpa se eu, né, falei com você de uma forma agressiva, não tem problema, tá? A criança admira esse tipo de comportamento. Nunca mantenham discussões acaloradas na frente da criança. Acalorada que eu falo, realmente agressiva, né? Se você perceber por algum sinal que você já conhece de si ou do outro, que a discussão vai começar a ficar mais dura, tenha um sinal entre vocês, para vocês
deixarem para conversar sobre aquilo depois, né? E se vocês discutirem pequenas coisas, deixe os filhos não só vendo que vocês discutiram. Se vocês discutiram na frente, peçam perdão na frente também. Para eles verem que vocês sabem concluir as intrigas, né? As dificuldades de relação que vocês têm. Que eles levam isso para as relações deles. Quando pedirem sua permissão para alguma coisa nova e importante, que você e seu marido, você e sua mulher nunca falaram sobre isso, adie a decisão, até você conversar com ele, para vocês tomarem a decisão juntos. Isso mostra unidade e evita uma briga posterior, porque você tomou uma decisão sem consultar. E por último, para que dê certo, né? Vocês têm que aprender a engolir um pouco do próprio orgulho de vez em quando. Todo mundo, né? Não é só você mulher, só você mãe, não é só você pai, só você homem, né? Isso é em benefício das crianças, tá? Às vezes a gente tem que diminuir um pouco o nosso ego, deixar o nosso ego de lado, né? E pensar, cara, engolir seco e falar, cara, isso aqui é pelo bem dos meus filhos. Muito bom. Eu acrescentaria só mais um. Claro! Manda brasa. Que é a questão também da pessoa se conhecer muito bem, né? E buscar uma formação muito grande da sua própria emotividade. Para não ficar naquele mimimizinho, né? De, ai, meu marido disse que eu fiz isso. Sobretudo as mulheres, né? As mulheres somos mais emotivas, né? Então a gente leva, às vezes, as coisas muito pro lado pessoal. E a gente tem que ver a coisa com mais objetividade. A gente tem que estar sempre, né? Eu acho assim que a mulher ela tem mais a tendência à emotividade, né? A se sentir, né? Atingida sensivelmente. E o homem talvez ele vá mais para o lado racional, então ele tem mais essa parte do orgulho, né? Claro que pode se misturar, né? Mas essa autoformação, esse autoconhecimento, ele é muito importante para que a gente consiga um bom relacionamento a dois, né? E assim a gente possa estar aberto a esse diálogo. Porque se não existe essa abertura ao diálogo, se não existe esse me conhecer e dizer, não, eu tô chateado porque ele falou desse jeito, mas na verdade ele tem razão, né? Ele tem razão porque isso vai ser melhor para as crianças. Então a gente tem que tirar... por isso que ele está totalmente ligado com essa questão do orgulho, né? Mas às vezes também é uma questão de emotividade. A gente tem que colocar de lado esse sentimento, né? Ou essa paixão e olhar para a objetividade da situação e dizer, não, o que ele falou que eu fiz errado, ele tem razão. Eu não deveria ter desse jeito, né? Ou vice-versa, né? O que ela falou que não fiz muito bem, que não é por aí, não é esse o caminho, é melhor mudar mesmo, né? A gente tem um tempinho ainda, eu queria só dar uma olhada aqui, porque tem vários comentários que foram subindo aqui. Claro. Não sei se você consegue... Eu não consigo, não aparecem todos para mim. O meu parou de aparecer há muito tempo, eu acho. Ah, é? Mas pode ir falando aí, que se... Aqui tá falando, muito importante que a gente estava falando do casal, né, do relacionamento do casal. É muito importante porque no futuro os filhos irão seguir os seus rumos e os pais ficam um para o outro. Isso aí é básico. Infelizmente, a gente tem perdido muito isso, né, hoje em dia. Tanto que vários casais se separam, o momento de separação é quando os filhos saem de casa. É uma grande crise que tem nos casamentos contemporâneos, né? Porque os pais deixaram de aprender a se relacionar entre os dois e só relacionavam como pai, filho, pai e mãe do meu filho. Então, quando eles perdem essa relação, eles já não sabem se relacionar como casal, né? Aí acho que é Cleia o nome dela, está dizendo que a divergência entre os pais pode causar uma certa disputa dos filhos pelos pais, optando pelo que vai favorecer mais a eles. Gente, as crianças são muito espertas. Exato. Eu já vejo meu filho de 4 anos fazer isso. Quando ele acha que, às vezes, ele quer... Outro dia ele queria uma banana. Eu disse para ele que não, porque não estava na hora do lanchinho. Daí ele foi perguntar pro pai.
Aí o pai disse a mesma coisa. Aí ele já ficou. Mas no dia seguinte, ele me pediu o iogurte. Eu dei um iogurte. Ele pediu outro. Eu falei, você já tomou um? Não pode. E vim pro quarto. Era a hora do lanchinho. Mas ele já tinha comido o lanchinho. Aí ele foi pedir pro pai, o pai deu. Porque o pai não ouviu. Então a criança é um exemplo bobo, né? É, Mas eles são espertos. Eles procuram são. mesmo. E mais uma vez, não é por maldade da criança, né? Ela tá fazendo, ela tá tentando resolver um problema para ela. O problema dela naquele momento é, eu quero comer um iogurte. O que que eu preciso fazer? Ah, eu faço isso, entendeu? Então, no fundo, sim, ela foi até criar, Esperteza. esperteza, é criatividade. Ao longo É. da criação e da educação, você vai mostrando que existem caminhos melhores, mais corretos para conseguir as coisas, né? Aqui, ó, o Luiz Bittencourt está dizendo que a maior dificuldade do casal se deve à bagagem pedagógica trazida de suas respectivas famílias. É importante conversar como construir o acordo, como irão construir a própria família. Isso. A gente já falou bastante sobre isso, né? A partir de um modelo idealizado pelo casal, né? Eu falei isso numa live terça-feira, que o legal é que, assim, ainda que você não tenha planejado o seu filho, você pode planejar a educação do seu filho, né? Ainda que você tenha um filho não planejado, você pode planejar a educação. O que que é planejar a educação? Pô, engravidamos? Ok. Vamos sentar e começar a conversar sobre o que a gente pensa? Como seus pais te educaram? Como meus pais me educaram? O que os seus pais fizeram que você acha que foi legal? O que os meus pais fizeram? O que você acha que foi errado? Como é que você pensa em relação a isso? Você acha que tem que ser assim ou assado? Então, quanto mais você conversa isso de forma preventiva, digamos assim, né? Preventiva, você consegue ter mais controle nas suas ações no momento que as coisas acontecerem, né? Se você nunca conversou sobre alguma coisa, ou se você conversou pouco, você tem pouco controle sobre uma ação. Você não vai agir, na verdade, você vai só reagir. Você vai ser um pai reativo. O filho trouxe um problema, você vai reagir conforme o teu humor naquele momento, conforme, né, teus sentimentos, conforme o momento. Deixa eu ver aqui, tem mais comentários, gente. Estão maravilhosos os comentários, mas agora a gente não vai conseguir, senão a gente vai perder a live. É. Então eu vou ter que encerrar mesmo. Opa. Queria te agradecer mais uma vez, né, por Obrigado. ter dado seu tempo pra gente. Espero que muitos papais e muitas mamães tenham pego algo dessa live que possa ajudar nas famílias, né? Uhum. Eu vou tentar deixar a live salva aqui no Instagram e também subo sempre para o canal do YouTube, para que mais gente consiga assistir, né? Uhum. E semana que vem vai ter a última live do especial do mês dos namorados e a gente vai falar mais uma vez sobre o relacionamento a dois, mas dessa vez meu marido vai fazer junto comigo. Convenci, não foi fácil, mas eu convenci ele de falar sobre um livro que nós lemos quando éramos noivos ainda, aquele Homens são de Marte, Mulheres são de Vênus, que fala justamente sobre o diálogo do casal, né, das diferenças entre homem e mulher, e a gente vai contar um pouquinho para vocês o que a gente extraiu desse livro que nos ajudou no nosso relacionamento. Não é resumo do livro, é a nossa experiência vai ser quinta-feira que vem no mesmo horário, às 21h. Show de bola. Ó, manda um beijão pra Lu, pras crianças. Tá bom. Muito obrigada mais uma vez, tá? Por ter aceitado o convite. Foi muito enriquecedor. Até pra mim também, né? Aprendi bastante hoje. Que bom. Obrigada, viu? Eu também. Obrigado você, viu, por ter me convidado, assim. Fico muito satisfeito que eu possa responder a esse anseio, né? A que você diga que espera que eu acredita que eu vou falar coisas interessantes, né? Então, só tenho a agradecer. Isso divulga o trabalho que a gente está fazendo. Obrigado e sempre que você precisar pode contar comigo, né? Quando quiser, tanto para online quanto para offline, tá bom? Obrigado a todos vocês que participaram. Boa noite a todos. Boa noite, gente.